Pierre é aquele amigo tafa que todo mundo tem, né? Que se ama e que você quer bater nele. Eu acho que ele não tem ninguém que não tem um amigo igual o Pierre. Olá, eu sou a Cristina Marrom e esse é o podcast da série Hard, onde a gente vai conversar com pessoas interessantes sobre a vida, trabalho, relacionamentos e sexo, claro, a partir da série Hard da HBO, que acabou de voltar com novos episódios no ar todo domingo à noite na sua TV por assinatura ou no seu aplicativo da HBO. Toda boa história é sobre transformação. A gente vê os personagens sendo de um jeito, achando que são uma coisa, aí vem a vida e pá! Faz eles passarem por uma jornada para saírem mudados. A vida não, né? As pessoas que escrevem e produzem a série. São eles os sádicos que fazem essas pessoas imaginárias sofrer, mas também amar e sorrir. É por isso que no episódio de hoje eu convidei a roteirista Laura Villar e o diretor da série, o Rodrigo Meirelles, para a gente falar não só dessas transformações dos personagens, mas também as que eles sofreram enquanto trabalhavam nos personagens, nos textos e nas filmagens. Bora lá? Ai, Rodrigo, eu tava falando com a Laura o tanto que eu tô feliz de estar gravando isso com vocês. Eu tô feliz pra caralho, assim, porque a Laura, eu já conheço a vibe dela e ela é muito da safadeza, que nem eu. E isso, quando a gente se encontrou, nem era, a minha safadeza nem tava tão flor da pele igual ela tá agora. Então eu vou te contar pra você sacar que tá tudo dando um match aqui. Eu amei a série falou comigo pra caralho, obrigada por ter feito um trabalho tão legal. Me empolguei, assisti todos os episódios, parabéns, tipo, vocês fizeram um trabalho muito foda. E eu, só pra te contar assim, por que falou tanto comigo, eu sou um tanto Sofia. Eu era careta de corporações americanas, eu fui da Discovery Networks nos Estados Unidos, fui diretora de conteúdo do History aqui, e aí eu fui fazer um trabalho na Band e tô apresentando o Cine Privé e umas coisas no Sex Privé falando de safadeza o tempo inteiro. Ou seja, virei a Sofia, entendeu? A safadeza que tava ali guardada virou uma pomba-gira que, tipo, dominou tudo. Muito bom. Então, estamos no mesmo barco e obrigada demais. A gente vê ali na série um monte de transformações da Sofia e de outros personagens também. Quebra de tabus, quebra de paradigmas, desconstrução. Você vê aqueles personagens crescendo, cada um na sua trajetória. E é muito divertido da primeira para esses novos episódios dessa outra temporada, que a essência deles foi mantida, mas aquele arco está muito claro, né? Eu queria saber de vocês o que vocês sentem que mais fala com vocês dentro desses arcos aí, assim, o pessoal, o que vocês falam? Ai, meu Deus, eu também descobri tal coisa, eu passei por isso. Eu acho que eu até falei disso numa entrevista que eu dei pra HBO, que eu não tenho filho, né, gente? Então, um grande presente pra mim, assim, foi o Júlio, foi um super presente, assim, porque a gente teve que se debruçar sobre isso, assim, né? Tipo, o que é o tabu, né? O que é o tabu Qual é o problema da Sofia fazer o pornô e, né, onde tá a zona de conflito ali? E tava muito eu acho, né? Na comunicação, assim, porque todo pai sabe que o filho vai fazer sexo e todo filho sabe que o pai faz sexo. Ou pelo menos fez uma vez, né? Só que o problema é conversar sobre isso, né? Então, e eu acho que tinha muito, o tabu da Sofia tava muito naquele lugar, o que pensam de mim, sabe? Eu acho que ela era muito motivada pelo que ela achava que os filhos poderiam pensar. E isso sem dizer, essas são as maravilhas da dramaturgia. Ela não fica falando isso na série, mas ela é absolutamente motivada por o que vão pensar de mim, que especialmente os meus filhos vão pensar de mim. E também quando eles ficam chateados, não é exatamente porque ela tá fazendo pornografia, mas o que ela faz com aquilo que ela tá fazendo. Então ela mente, ela é hipócrita, enfim, o conflito tá muito aí, né? E quando eles conseguem, nas poucas cenas em que eles conversam, que eles rompem essa barreira da comunicação e efetivamente vamos falar sobre isso, seja o sexo da Violeta, seja a bissexualidade do Júlio, seja a paixão da Sofia pelo mastro duro ou trabalho, a relação se aprimora, né? Cresce, porque ninguém sai
ileso de um conflito, né? Você não é a mesma pessoa depois de um conflito. E entre mãe e filhos, eu acho que caminha pro aprimoramento. Então, ela é capaz de aprender. Eu achei isso lindo, assim. O Júlio foi o que mais me ensinou, assim. As coisas são mais simples, sabe? Tipo, foi bonito ver ela também aprendendo a ser mãe, né? A ser dona de produtora pornô e mãe de adolescente que tá começando a ter uma vida sexual numa geração diferente da dela, assim. Eu quase fiquei com vontade de ter filho. Cara, mas a Violeta faz passar essa vontade, não faz? Com as tretas, assim, ali do começo, você fala, que bom que eu não tenho filho, ainda mais adolescente. Mas é isso, eu acho que eu consegui olhar um pouco mais o lado deles, assim, sabe? Tipo, essa vulnerabilidade, esse lugar da onde tá a minha virgindade, onde tá o começo da minha vida sexual, e como é difícil, você não quer conversar isso com pai e mãe, e não é por mal, né? É porque, cara, é delicado, assim. Você sabe que você vai fazer e que seus pais fazem, mas de novo, é a conversa que é um puta de um saco, assim. Eu achava adolescente mais chato, eu comecei a achar eles menos chatos por causa da Violeta e do Júlio, foi isso, eu que não sou mãe. Eu não passei por isso não, Laura, porque eu não tinha opção de não falar com os meus pais. Eles me contavam tudo, absolutamente tudo, desde que eu era muito pequena. Krishna, então você imagina como é que meus pais são. E aí era bem doido o rolê, eles contavam. Eu acho assim, eu falo isso eu sou muito resolvida com sexo, eu sempre fiz piada, desde sempre, assim, eu faço piada de sexo e tal. Porque eu acho que meus pais meu pai já faleceu, né, mas meus pais foram casados durante a vida toda e eles tinham uma vida sexual ativa. E a gente sabia. Ainda bem, pô, que bom, a gente sabia. Você mora junto, você sabe. Onde tinha essa saúde. Né? Porque você sabia de morar junto. A gente sabia de morar junto, né? O pai e a mãe fecham a porta. Nós somos 3 filhos, né? Trancou, porque fechava a porta, o cachorrinho ficava pra fora, a gente sabia. Então, na minha casa, nunca foi um tabu. Nunca foi tipo, é feio, é sujo o sexo. Nunca foi. Sempre foi a saúde da relação. Meus pais sempre foram muito passarinhos, muito juntinhos. E é isso. E transavam e a gente sabia que fazia bem pros dois. Então, na minha casa, a gente cresceu. A gente não conversava abertamente que nem os seus pais, mas a gente sabia a importância de ter uma vida sexual ativa, né? E do quanto isso podia ser saudável pra uma relação. Então, nunca foi nunca foi feio, sujo, um tabuzão. Era tipo, se cuidem, né? Usem camisinha pra não pegar doença e nem ter filho, né? Sem querer ter filho, mas não era um tabu. E isso pra mim e pros meus irmãos, eu vejo que fez muito bem, assim. É importante ter uma vida sexual ativa, saudável e tal. É isso, sim. Transemos. E você, Rodrigo? Então, eu acho que um presente que a série me deu, acho que foi muito legal durante todo o trabalho de pesquisa, desenvolvimento de roteiro, né? Foi essa pesquisa, né, desses outros nichos, desses outros mundos pornográficos, né? Eu conhecia muito a pornografia tradicional, né? A pornografia focada no público masculino, né? E essa descoberta, né, de que existem outras pornografias, né? A descoberta como é que ela chama? Da Erika Lust? Erika Lust, então, né? Essa outra pornografia, esse outro nicho, né? Foi a descoberta, né, de que existe esse outro mundo do pornô. Pornô feminista, pornô pensando em mulher, pornô que não objetifica. Exatamente, o pornô focado para outros públicos, né? O público bissexual, o público feminino principalmente, né? Uma pornografia que é feita com cuidado, com esmero, né? Tem uma preocupação com a fotografia, com a direção de arte, com a história que está sendo narrada, né? Uma pornografia que tem muito mais erotismo do que simplesmente o sexo, a penetração, né? A penetração é parte do processo, mas todo o erotismo e tudo que envolve a sexualidade, ela trabalha e busca e pesquisa e utiliza no trabalho dela, né? Porque pra gente, ele teve um momento pra mim que eu falava assim, putz, é muito ficcional essa história, né? Dessa mulher assumir uma produtora pornô e tentar fazer outro tipo de pornografia, né? Pornografia é aquilo lá, né? Pornografia é penetração, né? Pornografia é o tradicional ali, como diz o nosso personagem, o nosso diretor na série. O Pierre. Gente, o Pierre dá uma vontade, às vezes, de dar uns pescotapa nele, outra hora você quer dar um abraço, né? Adoro esse personagem. Ele é bom, a gente conseguiu criar essa ambiguidade nele, né? Porque o personagem original da série francesa, ele só queria bater nele, né? Ele era extremamente... Ah, é? Ele era sempre negativo, né? A gente trouxe o Pierre para um lugar mais
mais legal. Humano. Eu acho que ele vira um antagonista mais interessante pra Sofia, né? Se ele tem os dois lados e ele não é simplesmente ele é um humano. escrotão. Então, essa descoberta de que era possível isso, de que existe isso na realidade, que o que a Sofia estava buscando fazer, a gente tinha um exemplo, né? Foi muito legal para mim, assim, foi muito bacana, assim, essa descoberta toda disso novo. E fora todos os outros nichos, né, que na pesquisa a gente foi descobrir, do sadomasoquismo, né, de todos os outros fetiches que existem no mundo. Algum foi gostosinho de você descobrir ou algum foi muito chocante? Olha, tem uns vídeos de sadomasoquismo que para mim foram chocantes, cara. Tem um nicho ali de sadomasoquismo, tem uma produtora, como é que chama a produtora lá de São Francisco? Meu, tem uma das séries dele lá, meu, que é um grau de tortura, de dor, né? Tem de chute no encontrar saco, gente. prazer na dor, meu, que é uma maluquice, enfim. Isso, não, pra mim, não faz parte da minha sexualidade misturar dor com prazer. E eu descobri que é um baita do nicho, né? Que tem muita gente que tem muito prazer na dor, né? Então, assim, pra mim foi muito interessante descobrir esses outros lados aí, enfim. Não, é muito interessante isso e muito doido. Eu gravei com a Mel Fire, que tá na série também. Ela faz umas figurações ali e ela contou muito desse universo BDSM e do tanto que isso, assim, as pessoas que realmente são masoquistas, é o prazer, é a pira é essa e o tanto que elas ficam loucas e que se você não fizer, você não tá dando prazer para aquela pessoa. É muito interessante mesmo. Como é que, assim, dá para entender muito e é muito gostoso isso, que a série, vocês conseguiram passar uma coisa drama, comédia, tudo que a gente falou aqui das desconstruções, de quebra de tabu e tudo mais, mas tem uma coisa quentinha, a gente consegue sentir o que os personagens estão sentindo no sentido sexual ali, né, do seu momento, ou né, agora nesses novos episódios, através das piras das amigas. Na primeira temporada a gente fica mais na Sofia nisso. Como é que é criar e conseguir passar essa vibe sobre isso especificamente? Porque é uma coisa que pouquíssimas séries brasileiras conseguiram passar tão bem. Bom, aí eu deixo para a Laura responder, né? Eu acho que a gente teve esse desenvolvimento e criação da série, né? Que é basicamente roteiristas mulheres, né? São 4, Laura e o Danilo. Nós somos 4 mulheres. 4 mulheres escrevendo, né? Então acho que isso facilita muito, né? Porque, enfim, né? Todo esse universo, né? A gente teve umas reuniões muito boas, né? Então, tipo, as mulheres trazerem realmente algumas fantasias pessoais, né? Pra gente debater, escolher, desenvolver que caminho que vai, né? Então, nesse momento, eu e o Danilo, a gente ficava muito mais como espectador e tentando entender, né? Desse universo, né? O que pode ser realmente uma fantasia feminina, né? Que nesse momento é muito diferente, eu acho, que das fantasias masculinas, né? Eu acho que o grande segredo dessa série é exatamente isso que o Rô tá falando, assim. A gente teve 2 homens que tiveram muita sensibilidade, assim, de dar o espaço pra gente. Primeiro o Danilo, que é um pisciano, né? Maravilhoso. Quase uma mulher. O Danilo é uma mulher, né? Ele é tipo o nosso Chico Buarque. Muito sensível, muito doce, né? O Danilo é incrível. E aí, eu senti que nós fomos muito ouvidas, assim, o tempo inteiro. E ninguém se julgava ali, né? A gente tinha esses papos, tipo, sobre o que nos dá tesão, o que a gente acha que... E não só a gente falava da gente pra poder projetar na Sofia. Quem é essa mulher, né? Que tesão que ela tem, que essas amigas têm. Então, a gente pôde ter a liberdade de levar essas coisas para a sala. E na condução do Rodrigo e do Dan, essa sensibilidade, quase essa generosidade de, tipo, eles foram na nossa total, assim. E o reflexo, pra mim, o reflexo disso, nem falei pro Rô, assim, mas eu lembro que quando estreou, alguns amigos vieram me falar que ficaram com tesão. E eu achei o máximo, assim, porque, cara, objetivo alcançado, assim, sabe? Na direção, eu acho, né, muito mérito da direção, assim, também. Mas isso foi incrível. Eu falei, desde a galera da HBO, da galera da Gulani, assim, e esse time, a gente ser ouvida, porque a série originalmente é francesa, de 2009, eu acho. Tinha umas coisas muito nada a ver, Krishna. Tipo, transfobia, homofobia, machismo... Você não tem noção, assim. Tudo bem, era um texto da época. E a gente foi muito ouvida nisso. A gente falava, isso é machista, eles ouviam. E acatava. A gente falava, não, essa piada não tá legal. Essa piada, tipo, cara, é homofóbica.
Então a gente foi muito acolhida, muito ouvida, apoiada, assim, e pra mim isso tá muito refletido na série. O sucesso tá todo aí pra mim, assim, de verdade. Assim. Porque eu acho que essas coisas refletem mesmo, assim. Você pode ter gênios ali escrevendo, se você não tiver essa sintonia, todo mundo é nessa frequência, eu acho que o resultado final não fica tão legal, sabe? Não, é lindo que vocês conseguiram alcançar isso. Dá pra ver que a vibe do set devia estar muito legal, porque eu acho que eu consigo sentir isso de tanto assistir e ter trabalhado em séries na vida. Agora, o que você falou é muito, muito legal, de a sala de roteiro ter sido tão respeitada. Agora, isso de conseguir passar o tesão, a vontade, junto com todos esses outros elementos, é sim muito da direção, e o Rodrigo não tá querendo puxar a sardinha pro lado dele. Mas, Rodrigo, você fez um trabalho foda, porque é muito difícil de passar isso que vocês conseguiram passar. E é uma mistura do todo, roteiro, fotografia, direção de atores, vocês conseguiram brilhantemente. Sim, obrigado. Eu acho que tem um trabalho ali muito legal que a gente conseguiu fazer de preparação de atores, né? A gente teve uma preparadora, a Fernanda, que ficou com a gente, né, várias semanas antes, né? Então, assim, a gente, durante a pesquisa também, a gente percebeu, né, essa inibição nos sets de filmagem de pornografia, né? Existe uma inibição total, um desapego total com o corpo, né, com a coisa física, né, e a gente sabia, se a gente não conseguir ter isso na série, né, esse entrosamento entre o elenco, ela vai ficar muito farsesca, né, porque normalmente quando você vai filmar cena de sexo e não preparou, não trabalhou aquilo, rola muito constrangimento, né, então tanto na parte de preparação, os atores conseguiram criar entre eles, viraram realmente um time, né, se conheceram, né, perderam esse pudor, né? Criaram uma confiança entre um e o outro, que foi fundamental. E a gente teve uma coisa muito legal também que a Gulani propôs e que a gente fez, que foi um trabalho com as equipes também, né? Com todos os chefes de equipe, de departamento, do figurino, a maquiagem, a direção de arte, a fotografia, a maquinária elétrica, de falar, olha, gente, estamos vivendo essa mudança, né, no mundo do mundo como um todo, e principalmente no mundo das produções, né, do Me Too e de tudo mais, e olha, não vai ser aceito, né, nenhum tipo de assédio. A gente vai trabalhar durante 6 semanas dentro de um estúdio cheio de atores nus, cheio de figurantes nus. Não tem, né, assim, é um olhar que não pode acontecer, né, tipo assim, tem que ter respeito, tem que ter confiança. E eu acho que todo mundo entendeu muito isso, né, então realmente, eu acho que todo mundo que foi trabalhar lá, e principalmente as atrizes que vinham fazer uma participação, né, uma cena de fantasia, alguma coisa, se sentiam muito seguras e muito confiantes de fazer, né, então eu acho que realmente fluiu essa parte, assim, sabe, a gente soube se preparar e soube entregar isso daí pra ficar legal, né, e o clima era muito bom, né, eu acho que realmente reflete isso na série, né, a HBO sempre quis tratar a série e esse tema com uma leveza, né, a gente, né, nas discussões, nas reuniões que a gente fazia, qual é o lado? A gente quer apimentar mais, né? A gente quer realmente uma série mais erótica, né? Mais pesada, né? Vamos pegar pesado com a audiência, vamos mostrar, né? Seja um pau duro, seja uma cena de sexo mais pesada. Não é esse o objetivo, né? A gente quer realmente aproximar o espectador médio, o espectador até o conservador desse universo pornô, né? E para fazer isso, né? A gente foi pelo caminho da leveza. Eu acho que funciona muito, né? Acho que a resposta que eu tive de amigos conhecidos e de críticas e comentários que eu li na internet, eu acho que esse público, até um público mais velho, um público mais conservador, mais tradicional, conseguiu assistir uma série sobre pornografia sem olhar para aquilo lá com preconceito, né? Então acho que esse era o objetivo e a gente conseguiu cumprir. Que é muito difícil, né? Você conseguir falar com pessoas tão diferentes. Eu acho que vocês conseguiram isso. Falaram, né, com este olhar mais feminista, mais desconstruído e tal, sem ser panfletário, sem falar, então, estamos vivendo o Me Too, sem estar na boca dos personagens, estar nas ações. Isso é muito legal, muito, muito interessante, muito inteligente. Tô apaixonada pela série, gente. Tipo, meu crush por você, Laura, só aumentou. Ah, gata. É que é isso, né? A gente falava muito disso na época do desenvolvimento, o pano de fundo. A gente tá falando, na verdade, de uma história de uma família, de uma mulher que perde o marido, enfim, né? Tem todo esse drama da Sofia. Mas o pano de fundo é muito interessante, que é primeiro o sexo, né? Talvez o maior tabu da humanidade, eu acho. Maior, gente. É o maior, né? E aí, barra pornografia, que aí é o que eu tava falando, né? Que também tinha um modelo construído na nossa cabeça, né? Pornografia é penetração. Pornografia é isso aqui.
Xvideos lá. E aí a gente tá no momento de discutir o lugar da mulher, né? Enfim, todos os avanços feministas aí. Então, é um puta presente, assim. Eu acho que todo mundo envolvido, especialmente os cabeças, né? De ter cuidado com isso, de falar, poxa, que a gente pode fazer um negócio legal aqui, né? Tipo, leve, vamos pensar direito. O que a gente vai fazer com isso aqui? É uma protagonista mulher, a gente vai usar o sexo, que é o plano de fundo, mas a gente vai falar de maternidade, a gente vai falar de paquera depois dos 40, a gente vai falar de, todas as questões da Sofia. E aí as questões dentro de um universo pornográfico, assim, então. E detalhes, né? E o que eu tô falando são cada detalhezinho muito olhado com muito cuidado, assim. Eu lembro que eu fui no set uma vez. Eu fiquei encantada, assim, porque eram atores pornô de verdade nas cabines. E eu achei incrível, assim, fora a direção de arte, que eu fiquei encantadíssima. Nossa, né? demais, tipo, né? As cabines, a Sofix é muito legal. Todo mundo muito é envolvido, sabe? Muito coisa. Todo mundo fazendo a mesma série, porque às vezes acontece isso também. Não sei se já aconteceu com vocês, né? A gente não tá no mesmo job, às vezes, né? Você fala. Às vezes a produtora tá numa série e o canal tá em outra. Você fala, ai meu Deus. E isso também eu acho muito mérito da direção mesmo, assim, de quem tá capitaneando a nau. E é demais que a gente consegue ver os exemplos que as carapuças devem ter servido para a audiência. A mãe castradora da Sofia, a sogra que já tá desconstruída, a filha que tá naquele momento que os hormônios estão tipo, eu vou te matar, né? É muito, muito interessante de ver todos os personagens que habitam, né, a nossa... E ao mesmo tempo, acho que o humor também nos ajuda, né? O Sempre. humor é uma baita ferramenta que nos ajuda a trazer essa leveza, né? E para ajudar a falar de temas difíceis, né? Falar através do humor é sempre mais gostoso, né? Menos confronto. Você fala rindo, né? Com piada, aquilo que precisa ser colocado ali na mesa. Então, aí ainda tem isso a nosso favor, assim, né? Um acerto. E é uma história de amor também no final, né? Assim, tem amor ali de todos os lados, o que é gostoso demais, né? E nessa segunda leva de episódios, vamos dizer assim, né, a gente tem essa construção, né? A primeira parte da série, ela é muito focada em cima da Sofia só, né? E agora o que eu acho muito legal desses episódios que vão estrear agora é que a gente abre o par romântico, né? Então a gente tem, em paralelo, né, a história da Sofia, a gente tem a história do Mastro Duro, né, do Marcello. A gente começa a acompanhar a história dele também na paralela, né? Os acontecimentos dele, né? Então não fica só em cima da personagem, então realmente vira uma história de par romântico mesmo, né? Vocês têm uns personagens queridinhos, tipo, eu amei a Juju. Vocês têm o favorito? Quem é o favorito de vocês? Putz, um favorito é difícil falar, né? Eu acho, enfim, eu tenho muito carinho por vários personagens, né? Eu acho que a gente foi construindo, né? Eu gosto muito da Juju e da Shanna, né? Eu acho elas uma ótima dupla, né? A Shanna foi um personagem que, na verdade, a gente, né, cresceu muito na sala de roteiro, né? Shanna cresceu, menino. Ela quase não existia na série original e a gente cresceu muito ela, né? Eu acho que a Natália Dal, que faz a personagem, arrasa, né? E essa brincadeira com o sotaque argentino também, eu acho super divertido. Muito. O Pierre, não tem como não amar e odiar o Pierre, né? Eu acho que é muito bom o personagem dele. Pierre é aquele amigo tafa que todo mundo tem, né? Que se ama e que você quer bater nele. Eu acho que ele não tem ninguém que não tem um amigo igual o Pierre. E aí, Laura, quem que são os seus queridinhos? Putz, eu acho que no núcleo pornô, a Não, Juju, qualquer um, pode ser. No núcleo da produtora, a Juju, a gente ria muito, eu ria muito, a gente ria muito. Isso era muito divertido, cara, a gente ria muito fazendo escaleta, lendo roteiro, era divertidíssimo. Eu acho que a Juju era a que mais fazia a gente rir mesmo. O Pierre, né, é isso, como não amar, né, o cara, que precisava ter. Porque ele tinha umas coisas, né, ele era mais rígido ali, com umas mais machistão, às vezes, né? E a curva dele é divertida também. Mas eu acho que a Juju, eu ria muito com a Juju. E aí, ver o que o Rodrigo falou, depois ver a série gravada, assim, pronta, e ficou melhor do que eu imaginava, sabe? Tipo, isso é muito gostoso. Sério, não tem espaço pra todo mundo, né? É muito louco essa sensação, né? É sempre um momento que você fala assim, putz, mas e aquele personagem lá? Eu queria saber mais da vida dele e tal, sei lá o que. Fiquei com a saudade dela. E não cabe, né? Então, mas na verdade isso
no frigir dos ovos, eu acho que é uma coisa boa, né? Se você tá interessada, quer mais de outros personagens, mais da história, enfim, é que tá funcionando, né? O problema é quando você não se desinteressa completamente por aquela história. Né? Teve algum que vocês ficaram com raiva dos personagens? Tipo, ai, eu devia ter matado esse aqui durante a produção, sei lá, alguma coisa que aconteceu. Tem algum personagem na terceira temporada que eu tenho essa sensação, mas aí a gente deixa pro próximo. Agora eu vou ficar curiosa. Eu não lembro de ter algum personagem assim que você fala, putz, esse personagem não precisava ter. A gente limou, né, no roteiro, né? O roteiro tinha uma coisa super careta original, né? Que era... A Sofia era super católica, sabe? Então ficava gerando em cima de um catolicismo, de uma religiosidade, a questão toda dela. E eu acho que foi uma boa sacada nossa, a gente tirar essa coisa religiosa da série, sabe? Assim, tipo, do pudor dela ser dela mesmo, do conservadorismo dela, né? E não focado em cima de uma religião, né? E não ter toda hora um padre aparecendo pra fazer o contraponto do universo pornô, sabe? E vocês conseguiram um equilíbrio que é muito mais vida real através dos personagens dos pais dela, né? Isso fala com todo mundo, com todas as religiões. A gente tem isso do conservadorismo, de uma castração com a filha mulher, né? A gente não tem um irmão dela para contar se eles são diferentes com o irmão, mas você consegue imaginar que seria. O pai que assiste pornô provavelmente escondido da mãe, né? Essa é uma piadinha que eu adoro ao longo da série, né? Dele toda hora que ele encontra o Mastro Duro, ele fala, eu te conheço de algum lugar, né? É do clube. Não, é sei lá da onde. Você tem casa em Juqueí. Foi no Réveillon de não sei onde. Ele só fala quando o Mastro Duro tá, né? É maravilhoso. Agora, através desses personagens que vocês conseguiram, a linguagem e tudo, a Sofia, eu não vi a série francesa, mas realmente a Sofia, a gente não tem raiva dela, a gente quer acolher, a gente quer dar um colo pra ela e falar, ô amiga, vem cá, dá a mão. Mas a gente trabalhou muito esse arco, assim, eu lembro disso, assim, era a maior preocupação nossa, assim, a gente batalhou muito, porque o arco original, cara, dava muita raiva da Sofia, assim, e era tipo, você não conseguia conectar, sabe? Era muito, extremamente hipócrita, não fazia sentido, assim, a gente ficou lá, quebrando a cabeça, tipo, não, tem que ter uma maneira da gente fazer um arco de maneira que ela vá se transformando. Porque chegava, sei lá, na terceira temporada, ela não admitia coisas que ela mesma, sabe? Tipo, você falava, mas você já venceu. Ela dava 2 passos pra frente e já dava um passo pra trás, né? Toda hora, né? Ela ia ficando irritante, né? Originalmente. Agora, vocês conseguiram não ser maniqueístas nem com a Violeta, que é adolescente e que a gente quer matar. Porque ao mesmo tempo que você quer matar, durante esses novos episódios, você fala, tá bom, tipo... Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Eu adoro o personagem dela, né? Eu acho que ela é uma adolescente que tem uma verdade, né, muito grande, né? Que é essa fase da vida muito difícil, né? Você deixar de ser criança e passar a ser adulto, né? Entrar com toda a hipocrisia, em contato com toda a hipocrisia e as idiosincrasias, né, da vida adulta. Mas ela tem essa doçura, né, ao mesmo tempo também, né? E a nossa atriz também, a Natália Falcão, também arrasa, né? Eu adoro ela. Personagem muito legal. Muito legal. É doido porque, em contraponto com o irmão, ela fica sendo o monstro da casa, né? Só que, gente, hormônios, mulheres na adolescência, e eu imagino que isso também tem partido muito da sala de roteiro, né, Laura, com tanta mulher. Eu acho que eu ia te falar isso, assim, eu acho que Deus, né, a Violeta chegou nesse lugar legal, assim, porque fomos 4 adolescentes em algum momento, né, ali, né? Então a gente, é fácil conversar, né, com a nossa menina adolescente, porque não, e eu acho que ela tem uma coisa em relação ao Júlio, porque ela é a filha mais velha, né? Eu acho que tem esse lugar do filho que vai abrindo caminho, assim. Não tô, né, passando pano pra ela, mas talvez o segundo filho... mais fácil. Ele vai pra um lugar, né, o mais velho já foi abrindo aquela picada no mato, né? Então, tipo... Talvez seja mais fácil pra ele. Ela que é a filha que vai bater de frente primeiro com os pais. E aí não tem a figura do pai, né? Que morreu. Então é muito as duas ali, né? Eu amei que foi o Fabiano que fez o Alex. É muito bom. A hora que eu comecei a assistir a série, eu tipo, não, mentira. Só que o Fabiano, né? Olha, deu trabalho ele topar, viu? Mas ele topou.
Deu, ele não queria de jeito nenhum, né? Ainda mais que o personagem morre, ele fala, como assim? Não quero. Eu sou produtor de verdade, vou fazer um pornô? Não. Aí a gente foi conversando e tal, ele topou, e ficou muito legal, né? Porque o Fabiano tem aquela figura expansiva, né? O Fabiano tem, né, aquela personalidade que é muito legal o personagem, né? Ele, em uma cena ele acontece, né? Então é muito bom. Ele acontece. É muito bom que seja ele, assim, eu achei muito divertido. Porque dá pra entender uma coisa pai e dá pra entender uma coisa ziriguidum nele ao mesmo tempo, um je ne sais quoi. Então, pra quem conhece na vida real, gente, Fabiano Gulani é maravilhoso, que faz o Alex uma pontinha, mas arrasou. Muito feliz com a série, muito feliz com o resultado, muito feliz de ter feito, enfim, né? Não falamos da Natália Lage, né? Só isso que esquecemos de falar, eu acho, né? A Natália... Maravilhosa, nossa Sofia. Como não a amar? A nossa protagonista, segurou esse rojão, né? Porque a gente filmou 15 semanas sem parar, enfim. E a Natália filmou todo dia, das 7 da manhã às 7 da noite, sem parar, ia pra casa todo dia, tinha que decorar mais 6, 7 páginas de texto. E todo dia tava lá, firme, forte, o texto na ponta da língua, ajudando quem precisava ser ajudado e, entregando essa protagonista, que eu adoro, enfim. Você perguntou que tem um carinho especial por algum personagem, é pela nossa protagonista, sabe? Eu acho que, enfim, a Natália arrasou aí. A série não seria o que é sem ela conduzindo a série pra gente. Que foi brilhante vocês terem escolhido esse casting, assim, ela realmente... brilhou. Eu vou endossar aí o que o Rô falou, porque a gente escreveu um tempo antes de gravar, de rodar, né? E aí a Sofia, a curva dela na sala de roteiro é essa. A gente não gostava dela, blá, blá, blá. E ela deu trabalho, a bichinha deu trabalho. E a gente lá... E aí no final, né, com os roteiros, a gente já estamos gostando mais da Sofia e tal. E aí, quando eu fiquei sabendo que era a Natália Lage, eu fiquei muito feliz, assim, mas muito. Isso que eu tava falando, o resultado ficou melhor do que tava na minha cabeça, assim, porque não foi perfeito, assim. Eu sou fãzoca dela desde pequena, assim, ela é da minha geração, né? Então, puta paixonite, assim, eu lembro. E ela é uma graça, né? Eu lembro na festa de lançamento, eu falei com ela, né? E tudo disso, assim, e vendo no ar, editado. Deu muito orgulho, Rô, deu muito, muito orgulho de ter participado dessa série, assim, sabe? Do resultado mesmo. Ela é a cerejona do bolo. Maravilhosa. Maravilhosa. Gente, vocês arrasaram muito. Tô muito feliz com a série, tô viciada. Espero que todo mundo fique também. Obrigada demais. Tô torcendo pra vocês só brilharem, sim. Obrigado a você, Christian. Valeu. Obrigada, lindeza, musa, minha musa do audiovisual, você. Continue lá, firme e forte. Falando de safadeza, porque gente que transa é gente feliz. A gente tá precisando de um mundo mais leve, mais feliz. Principalmente nesse gente. Brasil transante, gente que transa legal é gente feliz, com a pele boa. Não é? Desejo sexo pra todo mundo que tá nos ouvindo também. Você acabou de ouvir o podcast de Hard, série exclusiva da HBO, escrito e apresentado por Cristina Marron, com participação de Laura Vilar e Rodrigo Meirelles, dirigido por Cris Dias, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia e é uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.